Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta para começar o dia falando do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, tem sido difícil falar do Vasco, né? Mas a gente segue em frente, né? Sempre acreditando que essa fase ruim vai passar. O Vasco é uma marca muito forte. Tá jogando uma Série B, né, galera? Não precisa muita coisa para passar essa má fase. E a gente vai trazer aqui o que está acontecendo com o nosso clube nesse momento. O Lisca botou o pau na mesa, galera. Tá claro que o Lisca já pediu reforços, né? E pelo que eu pude entender das palavras do Lisca, né? Ele vem conversando com quem comanda o futebol, que é o Alexandre Pássaro, e o Alexandre Pássaro está tentando dar uma travada nesses novos reforços. Esse é o meu entendimento, até pela semana que a gente teve, né? Pela semana de pós-jogos que a gente teve, né? O Lisca deixando algumas coisas nas entrelinhas, ele não está falando claramente direto para a torcida do Vasco, né? Mas ele vem sim, a gente tem essa informação que ele vinha pedindo reforço e houve até um ruído aí, né? Ele agora dizendo que se deixarem, se entenderem, né? Foi o que eu entendi, né? E trouxerem os reforços, ele acredita muito que ele pode colocar o Vasco na Série A do ano que vem. Numa contrapartida, a gente vem aí, né? A gente vem vendo o Alexandre Pássaro, né? Sendo comedido também nas palavras, né? Dizendo que o Lisca, sim, é o cara ideal para colocar o Vasco na Série A do ano que vem. E parece que eles estão chegando a um denominador comum, né? O Lisca já vinha aí, né? Há algum tempo já sinalizando que o Vasco precisava de reforços, né? A movimentação do Lisca na montagem do elenco, do time titular do Vasco, vem botando algumas certezas dentro da cabeça do vascaíno, como a necessidade do lateral esquerdo. Eu não estou dizendo a minha opinião, a opinião do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno é quem conhece mais esse elenco, né, galera? A gente conhece esse elenco desde o início do Lisca. Eu venho dizendo, o que você falaria para o Lisca, né? Se tivesse tomando aquele cafezinho com o Lisca, quando o Lisca chegou, né? Quais seriam as suas sugestões para time titular, né? Para quem contratar, né? O vascaíno realmente conhece muito bem. E ó, não é só o profissional não, tá? Sub-20, sub-17, torcedor vascaíno é muito engajado e a gente vê isso aqui nos comentários, né? A galera conhece muito de futebol, mas o Lisca já tem a certeza, né, de algumas posições que ele vai precisar. E eu queria trazer aqui para vocês, né, eu fiz aqui, né, cheguei à conclusão que são 5, né, como a gente já vem falando, né, 5 posições. Eu queria colocar aqui em ordem de prioridade e ver se você concorda, tá? Queria saber a sua opinião, tá? As posições são lateral esquerdo, né? O Lisca já deixou claro. Mas o Zeca não é lateral esquerdo, galera. E eu venho falando isso há um tempão. E o Lisca já demonstrou que não confia ainda no menino Riquelme, o que é uma pena, tá? Acho que o Riquelme são os únicos 2 laterais esquerdos que a gente tem. O Zeca é lateral direito, mas já jogou na esquerda, né? Nós temos ali o Riquelme, que é da posição, e a gente tem 2 caras, né? Que o Vasco conta como lateral esquerdo e não são da posição. São o MT e o Michel. E o Michel a gente já nem conta mais até o final do ano, né? Michel, muito provavelmente, se voltar, vai jogar poucos jogos e final do ano vai pedir para sair, né? O Michel tem contrato até o final do ano. Então tem essa opção aí. Lateral esquerda é uma. Zaga é outra, meu irmão. A zaga para mim, é a número 1, né? Hoje nós temos o Miranda jogando ao lado do Ricardo Graça, né? Quando não joga o Ricardo Graça, joga o Hernando. E a gente vai ficar um tempo sem o nosso capitão Leandro Castan. Galera, 3 derrotas seguidas, 3 jogos sem o Leandro Castan. O Leandro Castan é muito importante para o Vasco. É um zagueiro pesado, galera. É um zagueiro pesado, é um zagueiro que impõe respeito, né? A gente sabe que o Leandro Castan não vai jogar toda a temporada. Não vai jogar toda a temporada. Ele vinha muito bem, jogou 5 ou 6 jogos seguidos muito bem e depois teve uma queda. Por quê? Porque é um cara que vai sentir. A Série B são longos deslocamentos, é um jogo físico, gramado pesado, né? Então o Vasco precisa sim. E eu vou colocar aqui, abrindo aí a nossa ordem de prioridade, a zaga como número 1. O Vasco precisa de um cara, na minha opinião, para jogar ao lado do Miranda, tá?
e quando o Castan, no caso, jogar ao lado do Castan, e quando o Castan não tiver, ser o cara da zaga do Vasco para jogar ao lado do Miranda, tá? Essa é a minha opinião, tá? Já falei de lateral esquerdo, já falei de zagueiro, tá? Vou falar aqui da terceira que já está também bem clara para todo vascaíno, que o Lisca já inclusive identificou isso, ó. Para mim foi a primeira posição que o Lisca abriu a boca para falar que o Vasco precisava, que é o cabeça de área, o primeiro volante, tá? O Vasco nessa posição eu considero que tem o Bruno Gomes ali, um bom primeiro volante, mas o Lisca acha que o Bruno Gomes é segundo volante. Foi diversas vezes ele falou isso, inclusive colocou o Galaza para fazer a primeira volância e se empolgou até achando que poderia ter encontrado um primeiro volante, né? Mas o Lisca, né, tem dado entrevistas dizendo que Série B não se faz com a base. Ele quer alguém mais cascudo para primeiro volante, tá? Então, assim, primeira volância é uma das ordens da prioridade do Lisca, é uma das primeiras posições que ele vai pedir. Já falamos de 3, lateral esquerdo, zagueiro e primeiro volante. Agora vem o meia armador, galera. Meia armador. O Vasco tem um jogador que é um vagalume total, que inclusive entregou a paçoca nesse último jogo, que é o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel não tem condições de competir, né, na Série B. O cara não tem intensidade para jogar uma Série B. E a segunda opção que a gente tem é o Sarrafiori, galera. O Sarrafiori é muito pouquinho para um Vasco da Gama, né, galera? Vai fazer uma coisinha aqui, vai fazer uma coisinha ali, mas tem que sentar no banco, não pode ser o titular do nosso meio-campo, né? E a quinta opção seria um cara para jogar pelo lado de campo, já que, mais uma vez, os garotos da base vão oscilar. É o caso do Peck, tá? Eu já pedi a saída do Peck, agora eu peço a volta do Peck, porque a gente não sabe qual Peck que vai jogar, mas a gente tem visto quem está jogando também não está fazendo nada. O Léo Jabá, galera, é um bom jogador se tivesse 100% fisicamente. O Léo Jabá não vai dar, galera. É um cara que vai ajudar, vai meter seu golzinho, vai fazer sua jogada, mas não pode ser titular do Vasco. Tá oscilando muito, tem um problema, passou por um problema grave do joelho, tá voltando agora, né? O Morato, mesma coisa, voltando também. Então a gente tem essa necessidade. Tem um cara que bata no gol, que sirva o Germancano, né? Um cara, na minha opinião, com um pouco mais de força, né? Um cara para dar intensidade, profundidade para esse time do Vasco. Então a gente já falou os 5, né? Lateral esquerdo, zagueiro, primeiro volante, né? Meia armador e atacante de lado de campo. Agora, galera, queria fazer aí, né? Colocar na ordem de prioridade. Isso daí que eu acho que a gente vai divergir um pouco. A galera aqui vai ter uma opinião, eu vou ter outra, né? Minha opinião, tá? Primeiro de todos, tá? Zagueiro. Para mim, zagueiro tem que ser para ontem, tá? Eu fico muito na dúvida quem é o primeiro, porque são 3 para mim as prioridades, tá? Essas 3 tem que ser obrigatórias. O meio armador e o atacante, eu acho que tem que vir também. Mas tem 3 obrigatórias. O Vasco tem que trazer 3 jogadores para terminar a Série B. O ideal seriam 5. Mas o Vasco tem que trazer um zagueiro, o Vasco tem que trazer um primeiro volante, se possível um cara alto, tá? É o Rômulo só com condição física, porque o Rômulo também não tem condição de jogar. O Rômulo, meu amigo, pega ele, coloca na comissão técnica, tá? Faz uma proposta para ele, mas jogar dentro de campo não dá mais pro Rômulo. O Rômulo é só toque de lado, o Rômulo não tem intensidade física. Ele fez um jogo bom, foi contra o Vitória. Por quê? O campo estava pesado, não tinha intensidade, correria, né? Era mais bola na área, ele é muito bom na bola aérea, ajuda muito, né? Um cara para entrar no lugar do Rômulo, tá? Então, e o lateral esquerdo? Porque a gente não tem lateral esquerdo. Na minha opinião, tinha que jogar o Riquelme. Para mim, tinha que jogar o Riquelme. Bota o Riquelme lá, ou coloca um terceiro zagueiro para fechar ali, coloca o Riquelme de ponta. Minha opinião é que o Riquelme tinha que jogar de ponta. Não interessa. O Vasco está precisando de um ponta. O ponta é o Riquelme. Meu irmão, o Riquelme no 1 contra 1 é sacanagem. O cara é seleção brasileira. Esse moleque no 1 contra 1 é sacanagem. Vai ser o melhor 1 contra 1 da Série B disparado. Disparado. Mas falta culhão para botar um moleque. Eu não entendo por quê. Não entendo por quê. Mesma coisa, Arthur Salles. Cadê Arthur Salles? Sumiu. Vamos fazer um cartaz e vou distribuir pelo Rio de Janeiro. Procura esse Arthur Salles. Por que o moleque sumiu? Essas opções podem ser
dentro do elenco do Vasco, esse ponto é que a gente precisa. Mas a gente precisa de respostas. Por que o Arthur Salles sumiu? Por que o Laranjeiras? Cadê o Laranjeira, galera? Ninguém sabe. Cadê esse moleque? Essas respostas a gente tem que cobrar e eu vou cobrar sempre aqui. Tá acontecendo alguma coisa dentro do Vasco que a gente não sabe. Esses moleques sumirem, Arthur Salles e Laranjeiras, isso não cheira muito bem, não. E o Riquelme poderia ser esse ponto aí. Então essa quinta aqui eu vou até arriscar. O Vasco tá sem dinheiro, vou arriscar. Bota o Riquelme para jogar. Eu tenho certeza que o Riquelme vai partir para cima e vai fazer acontecer. Agora, zaga, lateral esquerda e cabeça de área, queria saber de você. Você tem alguém que vem na sua cabeça? Eu vou falar a minha opinião. Eu não vou apontar um jogador, mas eu vou apontar um perfil, tá? E é um perfil que vai contra o perfil do Alexandre Pássaro. O Pássaro já mostrou que gosta de cara com nome, né? Quando ele trouxe o Rômulo, quando ele trouxe o Michel, bola, dois na água, 2 erros, né? E quando ele falou na entrevista, né, que ele negociou com um jogador da Europa que está jogando num grande clube do Brasil e está no banco. Ele está procurando por nome. Na minha opinião, eu não quero um jogador, tá? Não precisa ser um jogador, esses 3 que eu quero, não precisa ser 3 caras para o ano que vem. Eu quero 3 caras para levar o Vasco para a Série A, meu irmão. Que ano que vem eles saiam do Vasco. Mas tem que ser 3 caras com intensidade, força, altos, para jogar Série B, meu irmão. É jogador de Série B que a gente precisa. Você lembra de 2009, aqueles jogadores que o Vasco trouxe? Tite, né? E outros tantos, né? Tudo jogador alto. Newton. Lembra disso? É isso que o Vasco precisa. O Vasco precisa de 3 jogadores para a Série B agora. Não é perfil de Série A. Porque tem jogador que está na Série A que jogar a Série B não vai se destacar. O Vasco precisa desses 3. Você tem algum nome desse? Já comenta aqui que eu quero saber. E eu vou sair daqui, galera, fechando nesses 3, tá? Então, lateral esquerda, cabeça de área e zagueiro, tá? O ponta e o meio armador ficam em segundo plano. Tem necessidade, mas aí a gente coloca o Juninho para fazer. Joga com 3 cabeças de área, né? Esse cabeça de área forte, né? Que vai vir, Bruno Gomes do lado e o Juninho livre na frente. Juninho tem 1 contra 1, pode ser esse cara. Joga o Juninho 2 jogos, depois joga o Sarrafiori, depois joga o Marquinhos Gabriel. Não interessa. Agora, esses 3, meu amigo. E a gente sabe, tá? É informação, isso aí é informação. Já se chegou a esse denominador comum e o Vasco vai trazer. Agora, vamos esperar para vir gente competente e com saúde, o mais principal para essa sequência de temporada. Lembrando que, galera, 28 pontos, tá? 28 pontos e o Vasco já passou da primeira rodada do segundo turno. Faltam 18 rodadas para o Vasco terminar essa Série B e o Vasco tem que fazer, no mínimo, 36, 38 pontos, galera, para poder sonhar com esse acesso. Não vai ser fácil, mas tem condições. E por que eu acho isso? Porque a Série B é muito fraca. É ridículo. É ridículo. O nível é bizarro. Vejam o Curitiba que está disparado na frente e o Léo Gamalho é o destaque. É esse tipo de jogador aí, galera. É esse tipo de jogador que o Vasco precisa. Beleza? Quero saber sua opinião, cara. Quero saber sua opinião. Você sabe que é muito importante aqui. Que posições dessas que eu falei você acha que são as mais importantes? Você acha que o Vasco precisa de alguma outra posição? Lembrando que, galera, o Vasco não tem dinheiro. Não adianta falar Messi, Cristiano Ronaldo. Não adianta falar trocar o time inteiro, porque não tem condição, né? O Vasco não tem caixa para fazer isso. Então tenta ser você o futebol manager do Vasco, né, o gerente de futebol do Vasco. O que você faria? Quem que você contrataria? Quais posições? Quero saber disso, beleza? Ó, com essa eu me despeço, tá? Bigode tá voltando hoje à noite com aquela resenha bacana, beleza? Ó, saudações vascaínas, aqui é muito Vasco.